Boa tarde aos associados, associadas, de forma geral, dos sindicatos do funcionalismo federal. Nós temos observado com uma grande cautela esse contexto de greve e de análise de conjuntura preparatória para uma possível greve nacional do funcionalismo federal. Nesse sentido, a gente observa algumas movimentações no cenário local. Já estamos aí há 3 dias de uma greve dos técnicos administrativos e observamos no campo da docência no ensino federal uma movimentação, uma mobilização para que se entenda e avalie uma perspectiva também, tanto pela greve, quanto, não havendo greve, mobilização para melhoria e avanço da negociação, que até o momento é pelo reajuste zero aos servidores federais. Dito isso, no campo local, nós temos observado, já para aqueles que deflagraram a greve, no sentido dos técnicos administrativos, uma comunicação que tem um ponto de vista que nos é estranho, em termos tanto das instruções normativas existentes quanto da legislação vigente. O Ofício Circular 9 de 2024 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ele traz a seguinte informação: caberá ao servidor comunicar formalmente à chefia imediata sua adesão ao movimento grevista. Por conseguinte, a chefia imediata deverá informar por meio do sistema de controle o período de ausência do servidor. Bom, insta salientar nesse aspecto que a comunicação de servidores sobre o movimento grevista, sobre sua adesão ou não, ela é descabida, é uma prática que pode ser vista como de coação e está previsto, inclusive, na lei de greve como antissindical. Então, nós temos a todo tempo que observar para, com cautela, evitarmos esse tipo de prática. É importante salientar que o movimento grevista ele tem como representação a sua própria entidade sindical. E no campo da entidade sindical, é a entidade quem comunica o ministério correspondente, que hoje é o Ministério de Gestão, ou o Ministério da Economia, quando era a época, ou o Ministério da Educação, quando é cabível também as comunicações naquele sentido. Feito isso, no órgão setorial ou nas autarquias, nas universidades, cabe à entidade sindical de base comunicar, como tem sido feito, a comunicação direta à reitoria, à instituição universitária. Então, não cabe ao servidor, sob forma alguma, é desnecessário, é descabido a exigência de que o servidor comunique sua chefia imediata, ok? Constituindo uma prática de exigência como uma prática de coação. Dito isso, é importante ainda reforçar que as comunicações no campo dos técnicos administrativos de conhecimento que já foram feitas, e elas são amplas, elas são de conhecimento irrestrito da comunidade universitária. E se houver qualquer movimentação no sentido da docência, a mesma metodologia prevista pelo direito de greve deverá ser feita também. A comunicação pela entidade de base, comunicação pela entidade nacional, observando os ditames legais, que é a comunicação prévia, com horas específicas de antecedência, enfim. Ainda a gente tem a considerar algumas pontuações. Como foi dito no vídeo anterior, muito se fala e busca se inverter a relação motivo da greve com consequência da greve. Então, institucionalmente, o patronato no Brasil busca sempre colocar a reposição como a primeira perspectiva e o motivo da greve talvez como a última perspectiva. Na verdade, como a gente sempre reforça, cabe aos trabalhadores exercer o seu direito e avaliar a oportunidade de fazer a greve ou não. Mas uma vez feita, cabe a gente, como assessoria jurídica, informar
que a reposição ela é fruto de uma negociação futura. E a perspectiva, como é colocada de corte salarial, ela não é cogente, ela não é obrigatória, ela não é uma imposição legal absoluta. Muitos têm comentado e enviado por órgãos internos, institucionais, e aí no contexto nacional, não só local em Viçosa, instruções normativas e pareceres da Advocacia Geral da União. O parecer da Advocacia Geral da União ao que eu me refiro é o de 2016, o parecer 04, e ele traz ali em seu bojo uma análise sucinta dos julgados do Supremo Tribunal Federal sobre direito de greve, depois, inclusive, do caso concreto, que a gente chama de leading case, de 2016, em que o Supremo gera como tema 531, que fala sobre o direito de greve e sobre a necessidade de descontar o salário durante o movimento de greve aplicável aí aos servidores públicos. É claro que o parecer da Advocacia Geral da União, ele, apesar de ser vinculante, ele deixa claro, dentro da sua opinião, que é impossível que todas as instituições componentes do sistema federal, administração pública direta e indireta, atuem da mesma forma. Então ele deixa margem, sim, para o administrador público local negociar tanto o corte quanto a reposição. E fazendo dessa forma, há um permissivo para que essa negociação e a facultatividade do corte ocorra. Dito isso, a gente passa para a análise também das instruções normativas que têm complementado o sentido do direito de greve. Basicamente, as instruções normativas que interessam serem ditas são as instruções normativas 54 de 2021 e a instrução normativa 49 de 2023. A instrução normativa 54 de 2021, ela, como era no contexto do governo anterior, ela trouxe restrições severas ao exercício do direito de greve, condicionando o movimento trabalhista a eventual reposição somente quando a pauta se restringia a uma paralisação por melhoria das condições de trabalho e outras séries de obstáculos à reposição, a própria negociação e reposição. Elas foram derrubadas pela Instrução Normativa 49 de 2023 e elas foram, digamos, melhoradas, favorecendo atualmente um contexto de melhor negociação, maior autonomia para a negociação da reposição no âmbito local. Então, falando especificamente de reposição, há plena autonomia e capacidade das partes, sindicato e autarquias, universidades, reporem, negociarem, inclusive com as suas chefias, a forma mais adequada de repor. Para além disso, existem metodologias quanto ao acordo de reposição que favorecem a reposição para o pessoal que exerce o PGD e para o pessoal que atua presencialmente, seja pelo cumprimento de metas estabelecidas durante o período de greve, seja pelo cumprimento de horas para além das horas de trabalho normais durante o período comum, a fim de cumprir as horas presencialmente paralisadas. Então, o que a instrução normativa atual regula sobre o direito de greve é o sentido da reposição, que é a compensação daquilo que foi paralisado. Basicamente, é sobre isso que consegue e pode regular. Agora, é fundamental dizer, tanto a instrução normativa do governo anterior, 2021, quanto a atual, que revogou em parte, melhorou a capacidade de negociação interna das
IFES em relação ao acordo de reposição, ao acordo de greve, elas padecem preliminarmente de um vício de constitucionalidade, de um vício de legalidade. Porque cabe somente ao Poder Executivo, por força da Constituição, regular, por meio de projeto de lei, endereçado ao Congresso por sua própria exclusiva iniciativa, o direito de greve. Então, não é a instrução normativa o instrumento adequado para regular o direito de greve. Deveria ser, e o próprio Supremo tem essa mesma posição em seus julgados, os mais recentes, inclusive, de que é lei própria, lei no sentido estrito, que tem que regulamentar o direito de greve, e não as instruções ministeriais. Portanto, naquilo que adentra o mérito sobre corte salarial, ou não corte, ou possibilidade antecipada de corte, ou possibilidade de reposição antecipada ou não, isso foge à validade, foge ao mérito do que uma instrução normativa deve regulamentar. Inclusive o parecer da Advocacia Geral da União, ele aponta essa dificuldade regulamentar quanto a isso, já em 2016, quando foi emitido. Portanto, é importante debater e mostrar para as categorias que estão avaliando o exercício de seu direito a uma greve justa, legítima, por uma melhoria na qualidade de vida e de trabalho, que o campo para negociação e o campo para o exercício do direito de greve, ele está em aberto. Ele é possível e ele não está restringido ou restrito absolutamente por qualquer posição ministerial, normativa. E deve ser exercido em assembleia, como aqui no caso da Aspuv será feita amanhã, para meramente indicar, por meio de análise de conjuntura, a viabilidade de uma greve, que ainda não será aprovação de uma greve, mas também o exercício de greve como está sendo feito pela ASAV, ligado à FASUBRA, que já deflagrou a greve realmente dos técnicos e está aí em pleno vapor, tentando melhorar as negociações do seu ambiente de trabalho e da sua pauta salarial junto ao Ministério. Ok? Dito isso, bom exercício, boas análises e boa tarde.